Boa tarde para você. Começou o Geração Gel, o programa da escola que mais aprova em toda a Paraíba. Fique ligado que hoje você vai ver dicas de saúde, um bate-papo sobre racismo, uma aula de física e o nosso quadro de profissões. E para começar, vamos falar nesse tema polêmico que é o racismo. Ele promete cair na prova do PSS 3 e o professor Gilbert vai explicar por quê. É com você, Fernanda. Racismo é um tema certo do PSS 3 e é também aqui o alvo do debate com o professor Gilbert. Professor, é uma herança triste, né? Histórica, mas triste. Na realidade, o racismo ele é derivado de uma história de escravidão. Quando a gente fala de escravidão, a gente pode até visualizar que a gente tem vários tipos de escravidão, né? Na antiguidade, você tem uma escravidão que não foi construída por perspectivas raciais. O mais forte escravizava o mais fraco. Quando os romanos escravizaram os gregos, você tem brancos escravizando brancos, né? Na era moderna, essa escravidão ela tem uma conotação mais racial, né? Na África, por exemplo, os clãs africanos mais fortes escravizaram os clãs africanos mais fracos. Então, negros escravizaram negros. Com a chegada de britânicos, com a chegada de portugueses, essa escravidão ela foi se remodelando, quando o branco se disciplinou a escravizar o negro e transformou a escravidão africana em um lucrativo negócio, que era o tráfico negreiro. Daí em diante, milhares de pessoas, milhões de pessoas foram retirados do continente africano e direcionados para a América. Ora para o território brasileiro, ora para algumas regiões da América Central, ora até para os Estados Unidos. Nessas regiões você encontra esse sentimento racista. E como é que o aluno pode encontrar uma questão de racismo na prova do PSS 3? Muito bem, pode encontrar de diversas formas, né? Uma das formas que pode ser abordada é tratando das temáticas atuais, né? Hoje a gente conhece muito bem a realidade das redes sociais, Twitter, Facebook, Orkut. Nós percebemos casos fatídicos da história do nosso país relacionados a racismo nessas redes sociais, né? Nós temos no ano passado o caso da internauta Mayara Petrucci, que deflagrou alguns comentários racistas relacionados a nordestinos, e recentemente nós tivemos o caso de uma internauta chamada Amanda Regis, que também deflagrou um sentimento racista via Twitter, né? Isso ocasionou a montagem de denúncias-crime oriundas da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará e secção Pernambuco, né? Lutando justamente essas perspectivas, contra essas perspectivas relacionadas ao racismo. Hoje, o racismo é crime e é considerado um crime inafiançável, dá de 2 a 5 anos de cadeia. Então, o aluno tem que ficar atento às questões históricas, à origem, mas também à atualidade. E quando a gente fala de atualidade, tem outros temas que a gente também pode pensar em discutir, quem sabe encontrarmos na prova, né? Pode vir alguma coisa relacionada ao racismo nos Estados Unidos. Os americanos têm uma história de racismo. O presidente dos Estados Unidos, George Washington, chegou a dizer: defenda a abolição da escravidão. Os negros não são qualificáveis para viver ao lado dos brancos. Nos Estados Unidos, no contexto da Guerra da Secessão, você tem a montagem de um grupo chamado Ku Klux Klan, que empreendia perseguições a negros e a brancos, que eram partidários dos negros. E ainda, em um momento mais recente, no século XX, nós temos o Martin Luther King com o famoso discurso I Have a Dream, que ele luta pela montagem de uma sociedade igualitária, onde brancos e negros poderiam viver de forma pacífica. Até hoje, nos Estados Unidos, a gente percebe que o racismo ele é bem mais eminente do que no Brasil, devido à presença de escolas para brancos, escolas para negros, bairros para brancos, bairros para negros, então merece a nossa atenção também. O senhor falou do racismo nos Estados Unidos e aí me ocorreu o presidente, o maior representante do país, é um negro, filho de imigrantes. Exatamente, um dos homens, ou quem sabe, o homem mais poderoso do mundo é negro, filho de imigrante. Podemos problematizar também a eleição do Barack Obama. Inclusive, eu participei de uma palestra na UFPB com um professor da Universidade de Colômbia, o professor Robert Allen, que justamente ele discutia essas temáticas, né? O que ocasionou a eleição do Barack Obama? Quais seriam as lutas que o Barack Obama teria ao estar assumido, que também pode se pensar a questão da participação dos Estados Unidos em guerras, em conflitos armamentistas espalhados pelo mundo, falando a respeito dos problemas relacionados à saúde e à busca de políticas inclusivas. Tive a oportunidade de fazer uma pergunta ao referido professor sobre a existência de alguma política voltada para negros nos Estados Unidos. Existe alguma política de inclusão, como existe no Brasil, por exemplo, o sistema de cotas? A resposta foi não. Existem políticas de inclusão para pobres, sendo eles brancos pobres ou negros pobres.
As cotas também pode ser um tema discutido na prova. Pode. A primeira universidade do país que adotou cotas foi a UERJ, Estadual do Rio de Janeiro, caso não me engano, acho que em 99. E de lá para cá nós temos várias universidades fazendo essa adoção. Inclusive universidades públicas paraibanas já fazem a adoção do sistema de cotas. Merece também a nossa atenção. Que, ao meu ver, muitas vezes se constitui como uma política discriminatória. Porque fere um princípio constitucional que é a isonomia, onde todos são iguais perante a lei e perante a justiça. Então, Fera Gel e os telespectadores do Geração Gel, professor, têm que estar atentos à origem histórica do racismo, mas também esse fato no presente. E agora o assunto é saúde. Se você quer se exercitar, mas não gosta de academia, preste atenção na dica que Fernanda tem para você. Passadas as fases do PSS 1 e 2, para muitos alunos é hora de relaxar. Para outros, ainda tem o PSS 3. E como encontrar equilíbrio entre as horas de estudo, horas de lazer e atividades físicas. E se você não gosta de academia, tem que estar interessado aqui no nosso papo. Nós estamos no estúdio Alexandre Mangueira e vamos descobrir como você praticar exercício, mas não ficar somente ligado aqui na academia. Alexandre, você vive essa realidade sempre aqui no estúdio de gente que vem pra cá e mas diz assim, eu não gosto de academia. Na verdade é bem complicada essa história porque as pessoas não gostam da rotina da academia, né? Então o que você tem que tentar é diversificar um pouco mais a questão dos treinos. Está muito ligado, a gente está falando de universitário, o universitário está um período de crise, de mudança de transição, então assim, preste bem atenção nisso, você tem que procurar válvulas de escape. Então, a atividade física, não só a musculação, procure atividade que lhe dê prazer, que faça com que você libere as endorfinas. Isso vai fazer com que você melhore sua capacidade de estudo. Então, assim, procure coisas que lhe deem prazer e que lhe deixem bem. A gente pode sugerir atividades ao ar livre? Pode, com certeza é uma boa. Tem aí vários esportes, a gente tem um litoral lindo, então assim, procure coisas sempre que lhe deem prazer. O ideal é isso. Agora, não foque só no estudo. O estudo é fundamental, é muito importante. Uma boa escola como o Colégio Gel, certo? Só que tem a sua válvula de escape, tem seu momento de lazer que é tão importante. Então, nós vamos mostrar para você que é possível, sim, praticar exercício, quem sabe na praia, dá? Com certeza. Na praia dá para se fazer muita coisa. Então, é hora de você conferir e hoje sair do sedentarismo. Vamos lá! Se você vive no sedentarismo alegando não gostar de ambiente fechado, nós vamos dar soluções para você. Atividades ao ar livre, é possível perder caloria ou ganhar massa muscular? É possível sim, tem muita coisa para se fazer, como a gente falou, a gente tem um litoral lindo, só em vir para esse clima a gente já sente paz, um astral legal, né? Então assim, vocês que estão no período pré-universitário, que estão no período de prova, dificuldade, busquem coisas que lhe deem prazer, como a gente está falando. Na praia você pode fazer, a gente tem surf, a gente tem a corrida na areia, a gente tem a corrida no calçadão, a gente tem o pedal que você pode fazer, você pode andar de skate, de patins, então tem muita coisa que você pode fazer. O ideal é que não esteja parado, não esteja sedentário. É comum nós vermos na praia muitas pessoas correndo, né? Ou na calçadinha ou na areia fofa, que é uma atividade que exige muito. Consultar um médico, ter orientação do profissional é indispensável? A areia fofa você tem uma certa limitação. Quem tem problema de articulação, quem tem problema ligamentar, a areia não seria indicada. O ideal, como você bem disse, é que você sempre faça acompanhado de um profissional. Se você, que não é o caso da gente, se você tem mais de 40 anos, certo? Eu já estou perto, mas o jovem, o estudante do GEL não está perto disso ainda, mas procure um médico antes de fazer sua atividade. Com relação ao PSS, os alunos estão se preparando para a última fase do PSS, é um momento de muito estresse. Uma atividade que exija muito pode aumentar esse problema, né? É uma atividade estressante, principalmente no período que seja 4, 5 dias antes da prova. Procure fazer atividades mais leves que lhe deixem mais relaxado. Uma coisa importante, a alimentação. Tenha cuidado no período que antecede as provas, não procure comer coisas tão carregadas, não procure comer tanta massa, algo que lhe deixe pesado, que faça com que diminua, que até diminui mesmo o fluxo sanguíneo no seu cérebro. Você tem que estar com a sua consciência limpa, certo de que já fez o que deveria fazer, chegar na hora da prova, só estudar, relaxar e passar. Alexandre, você citou várias atividades, corrida, patins, e é bom a gente diferenciar algumas delas. A caloria que a gente perde, por exemplo, na bicicleta, é diferente ou mais intensa do que uma corrida na praia ou uma corrida no asfalto? Na verdade, na bicicleta você tem uma grande vantagem de não ter impacto para as suas articulações.
certo? E você pode manter uma frequência mais alta do que na própria corrida, justamente por causa desse, que você não vai ter o desgaste articular. Então, o ideal seria que você começasse com uma progressão mesmo, certo? Aos poucos, sentindo o seu ritmo. Outra coisa importante, você treinou, a musculatura está dolorida, você ainda não está totalmente recuperado, não treine naquele dia. Isso é importante porque tem gente que quer ir para a academia todos os dias, alguns vestibulantes também não abrem mão. Tempo de treino, qual seria o tempo ideal? Ó, a gente está falando aí período de prova, a gente está falando aí nível de estresse, cortisol, certo? Quando você começa qualquer tipo de atividade, eu vou entrar numa área que vocês estão estudando, química, biologia, entendem bem. Você vai ter uma liberação lá das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Isso aumenta o fluxo sanguíneo. Com 30 minutos você vai ter um nível de cortisol elevado. O ideal da atividade, principalmente a atividade de alta intensidade, é que ela não perdure mais do que 40 minutos. Então, para você que está aí no Geração Gel, dá para fazer exercício físico, conciliar a atividade e não dizer depois, eu perdi muito tempo na academia, eu perdi muito tempo fazendo exercício ao ar livre e deixei de estudar. Não tem isso, né, Alexandre? Não tem isso. 40 minutos seria o ideal, preferencialmente em dias intercalados, e é até bom para você liberar suas endorfinas lá. Vocês estão estudando, estão passando um período difícil, então é bom que você faça mesmo. Outra coisa, não ache que você vai emagrecer do dia para a noite, isso não é o ideal, isso não é o legal. Procure uma nutricionista, procure ter uma alimentação mais balanceada, principalmente nos dias que antecedem as provas que vocês vão passar. E a última dica para quem está ligado aqui no Geração Gel, para quem sabe, passada a fase do vestibular, não esquecer das atividades físicas, nem alegar que não gosta de academia, como eu falei, então não vou fazer mais nada. Não, procure coisas que você goste, que lhe dê prazer, certo? E tenha isso como um hábito mesmo, um hábito saudável, né? Tenha isso como hábito e leve isso para o resto da sua vida. Olhos e ouvidos bem abertos. Nós do Geração Gel temos uma super dica de história para você se dar bem. Fique ligado! Uma das questões que poderá ser abordada no PSS-3, nessa segunda fase, é a diversidade geracional, já que em História nós trabalhamos com a questão da diversidade cultural. Em relação à diversidade geracional, nós trabalhamos em sala de aula a questão das crianças. E, infelizmente, um fato que ainda existe no Brasil é o trabalho infantil. Cerca de 5 milhões de crianças ainda estão nessa situação, crianças entre 5 e 17 anos. No caso do Nordeste, essas crianças estão em situação de risco, trabalhando no sisal e na cana-de-açúcar. Apesar do governo, principalmente o governo federal, ter adotado uma série de programas para erradicar o trabalho infantil. Em relação a 90, nós temos 8 milhões. Voltaremos com outras dicas no próximo programa. Chegou a hora do nosso intervalo, mas só dá tempo para beber um copo d'água. A gente volta já já. Estamos de volta com Geração Gel. Para começar, vamos aprender física de um jeito bem diferente. Não, eu não sou mágica, mas aqui com o professor Neto nós vamos aprender várias coisas de física, principalmente de um assunto que é certeza no vestibular, eletricidade. Professor Neto, que mágica é essa? Não é mágica, é física? Física, né? Nós estamos hoje aqui exatamente para mostrar as dicas finais do PSS, mostrando que tudo que está ao nosso redor diz respeito à eletricidade, coisas simples do nosso cotidiano. Simplesmente um canudo, uma lâmpada, um ímã, tudo pode ser transformado em eletricidade. E para isso, nós vamos mostrar um dos temas que é mais importante, o processo da eletrização, que são de 3 maneiras: o atrito, o contato e a indução. Nós vamos, por exemplo, pegar um corpo como esse, que é um canudo, um corpo neutro, e simplesmente um pedaço de pano. Certo. E a gente vai transformar isso aqui em eletricidade através do processo de eletrização por atrito. O ato da gente simplesmente passar o canudo, ele gruda e torna elétrico. Como você pode perceber, ele não desgruda mais. Não mesmo, gente. Todo mundo pode fazer em casa, é isso? Todo mundo pode fazer em casa, é a eletricidade que a gente tem aí, né? Nós podemos grudar em corpos, né? E é um processo bem simples, não é difícil de ser feito. Nós temos outras maneiras também de eletrizar os corpos. Por exemplo, eu vou fazer um desafio para você. Nós vamos utilizar o processo de eletrização por contato. Olha, eu tô com medo desse negócio. É a segunda possibilidade de cair teórica no nosso vestibular. Acender uma lâmpada na sua mão sem
sem ligar você na tomada. Será que é possível? Bem, você tem aqui o processo que é chamado de contato. Um corpo neutro em contato com um corpo eletrizado, então ele induz os processos de eletrização passando pelo corpo. Todas as cargas se eletrizam e aí você conduz a eletricidade. É o processo de eletrização, um corpo eletrizado com um corpo neutro. Nós estamos utilizando agora o magnetismo. Nós vamos utilizar um dos processos onde a gente transforma uma pilha, que tem o processo químico, em movimento. E aí nós transformamos também em corrente elétrica. O fato simplesmente da gente juntar esse processo, ele gira um mecanismo e ele cria um motor, onde esse motor ele se movimenta, né, simplesmente pelo processo de transformar magnetismo em corrente elétrica. Então, é um tema provável para o PSS-3? Sim, com certeza. Nós temos aqui essa exploração do magnetismo dividida em fluxo magnético, que é muito importante o aluno conhecer, através simplesmente de mover corrente elétrica, gerar motores, temas que são sempre abordados no vestibular da Paraíba, né? Nós temos outras coisas aqui nessa mesa que mais parece uma mesa de mágico. Quais outros aspectos do PSS-3 nós podemos demonstrar assim na prática? Coisa simples, é o chamado eletroímã. A gente transforma um prego que, inicialmente, se der para acompanhar aqui, ó, ele não tem o poder de eletrizar os corpos, mas com fio esmaltado, a gente simplesmente junta e ele passa a se tornar um ímã. Aqueles ímãs poderosos que a gente vê em filmes, onde ele puxa e atrai os corpos. Então você vai perceber que, sem o processo de eletrização, ele é simplesmente um pedaço de ferro e não atrai. Isso na física também tem um poder muito grande, chamado de eletroímã, e aí ele atrai os corpos com facilidade. É outro tema certo de cair em prova. Como é que essas questões podem cair no vestibular? Às vezes a gente fala assim, parece tão simples, né? Agora a gente está vendo que física está no nosso dia a dia, mas como é que essas questões podem cair estruturadas? O vestibular hoje está explorando o conhecimento do aluno, ele não é mais decorar a fórmula. Ele tem que conhecer a matéria, mas tem que saber que ela vai ser utilizada no seu dia a dia. Lanternas como essa, que o movimento simples de passar uma barrinha de um lado para o outro gera também eletricidade através de geradores. São esses geradores que a gente estuda todos os dias em sala de aula e que mostra como é que pode ser aplicado no cotidiano. A proteção de crianças, hoje a gente sabe que crianças têm medo do escuro e hoje a gente faz com um leve toque, deixa o quarto da criança protegida com conhecimento de física, né, que é uma coisa simples de ser trabalhada. Tem algo que na minha casa existe, que são esses ímãs aqui. Agora, fora brincar com ele, né, e tal, eu não sei para que serve. O vestibular usa através do campo magnético. São 3 tipos de campo que o vestibular pode utilizar com esse ímã, né? Nós vamos criar exatamente o poder da eletrização desse ímã através de um fio longo, onde tem uma fórmula que é explorada sempre nos vestibulares, permeabilidade do meio, a corrente e o raio, que formam exatamente o campo magnético ao redor dele. Que tal você ser o repórter e explicar tudo? Como estava falando, nós vamos poder pegar um fio longo e transformar em um campo magnético. É simples, o campo magnético ele depende simplesmente da distância em função do ponto, a permeabilidade do meio e a corrente que ele vai criar. Mas existe também o fio que a gente pode criar através das espiras, que é como a gente mostrou para vocês em pouco tempo. Essa espira, ele determina como se forma o campo para poder atrair, tornar eletroímãs os corpos. E ainda a gente pode mostrar o último processo que a gente vai ter aqui para poder mostrar para você um campo, utilizando uma das fórmulas bem simples, a regra da mão esquerda, onde a gente teria força, o campo e a velocidade. Nós mostramos para vocês que essa carga, ela sendo positiva, a força passa a ter o mesmo sentido do campo. E quando a carga é negativa, a força passa a ter o sentido oposto ao do campo elétrico. Com essa dica, a gente mostra para vocês como é fácil passar no vestibular. Espero que vocês tenham bastante sucesso e fica aguardando aí o resultado para a comemoração. Chegou a hora de tirar aquela dúvida de matemática. Afinal, o PSS-3 está chegando. Professor, como eu posso relacionar os dados sobre natureza e sustentabilidade com a estatística? Esperando que a comissão, mais uma vez, ela reproduza o mesmo tema da prova do PSS 1 e 2, a gente tem, dentro de estatística, um vasto campo de tabelas, né, onde todos esses dados são dispostos em média, em desvio padrão,
tá, em Mediana. E o tema natureza e sustentabilidade, ele reproduz nesse quadro diversos sites, por exemplo, que nós temos que consultar para poder ver que possibilidades de tabelas elas podem entrar nesse contexto. Dessa forma, o aluno tem, ao chegar na prova, um convívio maior com esses dados, tá? E não vai ter surpresa com determinadas perguntas que possam vir a ser feitas no contexto da interpretação da estatística em relação a esse tema. Professor, se me permite, qual a relação entre geometria analítica e fontes limpas de energia atualmente? Bom, dentro de geometria analítica, a gente tem todo o aspecto geométrico de dimensionamento, de comprimentos, que pode ser abordado na prova, e também um ponto importante é a parte de parábolas, tá? Porque hoje nós temos aparelhos de energia solar com formato parabólico, onde a incidência do Sol sobre ela se concentra no foco, tá? Reproduzindo uma potência maior daquele aparelho para que esse sistema funcione perfeitamente, sem poluição e sem agressão à natureza. Professor, como uma questão de probabilidade pode ser inserida no contexto de natureza e sustentabilidade? A parte de sustentabilidade, ela envolve, na parte de probabilidades, tá certo? Um aspecto de previsão de fatores da natureza ou fatores externos que possam vir a acontecer dentro da cidade, como problema da urbanização em relação ao tráfego, com relação à parte de chuvas, tá certo? A coleta de água em relação às chuvas que nós temos em diversas partes do nosso próprio estado, tá? E em relação ao mundo todo, porque essas previsões, todas elas são feitas com cálculos probabilísticos. Então, esse também é um tema recorrente em outras provas do Brasil que pode vir a ser abordado aqui mais uma vez. E vamos ao nosso quadro de profissões. Hoje nós vamos conhecer o universo da educação física. É com você, Fernanda. No quadro Profissões de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre o universo do educador físico. E eu estou ao lado do professor Ramon, coordenador do curso de Educação Física aqui do Unip. Professor, tem que ter um perfil para entrar na universidade, cursar Educação Física? Primeiro você tem que gostar da educação física, gostar de praticar exercício físico, né? Isso é importante. E posterior a isso, você ao entrar no curso, você vai verificar se você realmente se identifica com a educação física, né? As pessoas acham que fazer o curso de Educação Física é só prática, tem muita teoria, né? Teoria aliada à prática. Você tem que estudar muito, são várias disciplinas que compõem o quadro, né, de disciplinas do curso de Educação Física e que você tem que estudar bastante. A parte de estatística, biomecânica, musculação, ginástica, hidroginástica, são várias atividades, vários conteúdos que os alunos têm conhecimento durante os semestres aqui cursados. Então, para fazer o curso de Educação Física, tem que primeiro gostar, né, e depois tem que estudar bastante para fazer parte. Ou seja, gostar de estudar também. São quantos anos para a graduação? Bem, para fazer o curso de Educação Física, você pode optar ou a licenciatura, que você vai desenvolver trabalhos dentro da escola, ou o bacharelado, que é outro curso, que aí você vai trabalhar dentro de academias, hospitais, clubes, o NASF, né, que é o acompanhamento das atividades físicas realizadas na sociedade. Então, são dois cursos distintos. O primeiro curso, licenciatura, você vai passar 3 anos dentro da universidade, né? São 3 anos, são 6 períodos. Cada período um semestre de atividades, de aulas. E o bacharelado são 4 anos. O nosso aluno que quer realizar os dois cursos, ele pode fazer o aproveitamento de disciplinas. Então, você pode passar 3 anos no curso de licenciatura, aproveita boa parte dessas disciplinas e com mais 1 ano você completa as outras disciplinas do bacharelado, soma as 2 disciplinas, os 2 conteúdos e aí você vai ter em 4 anos o curso de licenciatura mais o curso de bacharelado. Ou você pode optar só por fazer a licenciatura, 3 anos, e eu estou no mercado de trabalho. E se eu quiser fazer só o bacharelado, eu vou ter que cumprir 4 anos. Né? Então, eu dou a dica de fazer licenciatura e depois complementar com bacharelado, porque aí dá para você atuar nas escolas para ser professor e também nas academias, ser personal trainer, que hoje é moda, né, professor? Hoje é moda dentro das academias, o profissional da educação física está bastante valorizado, né? Hoje você vê na mídia o tempo inteiro a discussão sobre exercício físico e saúde, atividade física, né, como prevenção para as doenças da sociedade em geral. Então é importante fazer um curso com consciência, né?
Aqui no Unip, a comunidade também pode ser beneficiada com os exercícios desenvolvidos aqui pelo Unip, né? Isso. O Unip ele desenvolve projetos de extensão onde são realizadas atividades físicas, diversas atividades físicas para a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade circunvizinha. Então as pessoas procuram aqui o nosso curso de Educação Física para fazer a modalidade esportiva que elas desejam. Então, procurando o curso de Educação Física, ele se matricula no nosso projeto, faz uma bateria de testes de avaliação física e depois ele é acompanhado por professores do curso, da graduação, juntamente com os nossos alunos. Quer dizer que entre uma partida de vôlei, sala de aula, ensina o povo a arrastar o pé? Sempre. Como é que funciona esse trabalho? Bom, as aulas de dança e ginástica são semanais, todos os dias. De ginástica de segunda, quarta e sexta. Dança de segunda, quarta e quinta. Todos no turno da noite. Como é que está sendo essa experiência para você, já ter aqui durante a graduação a experiência, né, de lidar com o público? Bom, é muito importante, né? Porque assim, tem a especialização logo após. E aqui a gente já tem uma prévia, na graduação, uma prévia da especialização. No meu caso, da ginástica e dança. Muito importante, também desenvolve pesquisa e já é uma adaptação já com o mercado de trabalho já, né? É isso aí, adaptação para o futuro. Professor, obrigada. Que bom saber que não só de bola vive, né, o curso de Educação Física, nem de água, mas também da alegria da dança. Parabéns. E você que está em casa pode ficar melhor informado no site Portal Unip, que é www.portalunip.br. Se quiser escrever para a gente ou ouvir o programa da semana passada, basta acessar o nosso site. O nosso encontro está chegando ao fim, mas você já sabe, semana que vem tem mais. O Geração Gel está de volta no próximo sábado, às 14 horas. Uma boa semana. Tchau, tchau.